Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Clique Entrevista e o nosso convidado de hoje é o deputado federal e candidato a governador Paulo Ganimi. Muito prazer, Paulo. Prazer, Fabrício, prazer você que está assistindo a gente. Obrigado por ter convidado a gente aqui para estar falando um pouquinho sobre nossos planos para o Rio de Janeiro. Nós que agradecemos, Paulo. Paulo, a gente sabe que a eleição esse ano está muito polarizada, principalmente a nível nacional. E isso está refletindo também na esfera estadual. Como que você, que é um candidato que poderia ser a terceira via, como se posicionar e quais as dificuldades que você tem no meio disso tudo? Na verdade, quando você olha a pesquisa em nível estadual, ela está bem diferente do nível federal. Tanto que o número de indecisos aqui é muito alto, chega em 40%. Quando vai para as pesquisas espontâneas, esse número salta para 60%, 70%. Isso quer dizer que, diferente do nível nacional, que está um pouco mais consolidado, aqui no Rio, nenhum candidato está conseguindo correr sozinho. Eu acho que essa é a esperança. Muita gente não quer votar em nenhum dos que estão na frente. Eu cresci já na última pesquisa, saí de 1 para 3%. O que falta para mim é conhecimento. Quem conhece, vota. Eu vi isso também no debate que teve na Band, que você foi apontado ali como o melhor do debate. Você acha que o que que falta para o Rio de Janeiro que não está sendo debatido? Olha, muitas vezes o debate ele é muito mais acusatório do que de ideias e propostas. Exatamente. Até porque isso é uma tendência, até porque as pessoas meio cansadas da política gostam talvez até mais do entretenimento do que do debate de ideias. Mas também porque o histórico dos candidatos, cada um com seu histórico, né, não exatamente o mesmo, é um histórico que não enseja muita confiança, né? Então, por exemplo, um dos candidatos ele quer mudar quem ele é, cada hora fala uma coisa, uma hora é contra, é a favor da legalização das drogas, depois é contra a legalização. Sempre foi um candidato que criticou o liberalismo econômico, agora diz que está com os liberais, que não está. Então, assim, é um candidato que não passa confiança, porque ninguém sabe o que ele é, né? O Nem o que ele Marcelo vai. Freixo, no caso. Marcelo Freixo. E ainda está junto, apoiando lá, fazendo o tempo todo campanha para um cara que já foi preso 5 vezes e tudo mais. 5 vezes, preso várias vezes. E agora ele está dizendo, mas a gente tem que acabar com o ciclo de 5 governadores presos. O cara que está fazendo campanha para um candidato à presidência que foi preso está falando de candidato a governador preso, né? Não tem coerência nenhuma. O outro envolvido no escândalo, né, de cargos fantasmas do CPERJ, com vice de um partido que já declarou que apoia no Rio o presidente Lula. Então, assim, todo mundo, assim, o que é? O que eles são? Né? O outro candidato também com históricos de acusação de corrupção, já foi preso. Então a população está assim, cara, o que é o voto? E cada um fica acusando o outro. Eu tenho propostas, tenho ideias para o Rio. Claro que eu também tenho que combater, né, as mentiras que os candidatos falam. E mais uma coisa que eu acho que é importante, não só a proposta, mas a capacidade e a vontade de executar. Eu sou da iniciativa privada, né, eu era executivo de empresa, trabalhei 15 anos em grandes empresas, e eu sei entregar resultado, construir fábricas da Michelin no Brasil, no mundo todo. Então a minha experiência é de gestão. E eu já estou na política. Então também não sou alguém que está entrando agora para a política, como foi o caso do Witzel, né, que todo mundo votou nele achando que ele ia ser diferente. Eu já tenho uma história para contar, né, tenho uma história de realização na iniciativa privada, tenho uma história de realização na política. Fui eleito 3 vezes seguidas o melhor deputado do estado do Rio de Janeiro pelo ranking dos políticos. Recebi outras premiações, por exemplo, um tema que para mim é muito importante, ainda mais para um estado com escândalos de corrupção, que é a questão da transparência. O Portal da Integridade, eu fui um dos 4 deputados do Brasil, congressistas do Brasil, em deputados e senadores, que recebeu um selo desse portal pela transparência no meu mandato. E é isso que a gente tem que fazer para combater a corrupção. Um governo com transparência, um governo com profissionais, com pessoas indicadas de forma técnica, né, que entendam dos assuntos, é um governo que tem muito menos chance de avançar com a pauta de corrupção. É o contrário, vai avançar no combate à corrupção, que é o que eu vou fazer. Então, acho que esse tema também é importante. Os outros não têm capacidade de falar sobre isso porque estão cercados com problema. Hoje mesmo, né, agora acontecendo, o candidato a vice do Cláudio, que já estava inelegível pelo STF, que confirmou a inelegibilidade dele. Hoje teve mais um fato, né, de uma operação da Polícia Federal indo atrás dele com outros esquemas, outro escândalo. Então, assim, é isso que o Rio de Janeiro precisa. A gente já viveu essa história, né? A gente já viu o próprio candidato, o atual governador, acusado, né, de andar com uma mochila de um escândalo de corrupção da Fundação Leão 13. E eu não estou falando, não sou eu que estou acusando, não sou eu. É o Ministério Público, é a Justiça, é a Polícia Federal, né? Então, assim, o estado do Rio de Janeiro está quebrado, está do jeito que está, por falta de gestão, por corrupção, pelos mesmos grupos políticos estarem dominando a política do Rio de Janeiro há décadas
E nenhum desses outros candidatos representa uma mudança de verdade. Pelo contrário, eles estão juntos com os mesmos que botaram o Rio de Janeiro onde está hoje no buraco. Mas vamos lá, o Witzel, quando ele venceu, ele também tinha o discurso de mudança, que ele era de fora da política, que ele não era desses grupos. Como que a população pode te diferenciar do Witzel, por exemplo? Então, foi o que eu acabei de falar. Acabei de dizer isso. Eu sou deputado há quase 4 anos, entrego o resultado, economizo o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos. Eu poderia gastar o dobro do que eu gasto hoje, mais de 10 milhões de reais no meu mandato. Eu gastei 5 milhões, quer dizer, economizei 5 milhões no meu mandato, na verdade. Economizei mais de metade dos recursos. Eu trabalho com 8 assessores, enquanto os outros trabalham com 25 assessores, que é o que o deputado federal tem direito. Você vê no governo, além dos cargos já inerentes ao governo, ainda cria cargo fantasma de servidores não, né? Pegando dinheiro na boca do caixa do CEPERJ. Eu sou do partido que está entregando resultado em Minas. O governador Romeu Zema, do meu partido, diferente do governador Witzel, que era de um partido, que o presidente do partido foi preso também. No nosso partido, não. Os presidentes, dirigentes partidários são pessoas que não são envolvidas, não são candidatos, não são políticos, são gestores. E essa é a diferença. E a gente vem entregando resultado. Eu na Câmara dos Deputados, os meus 7 colegas deputados federais, nosso vereador do Rio de Janeiro, Pedro Duarte, da capital, o nosso governador Romeu Zema, melhor governador do Brasil, não sou eu que estou dizendo, a população reconhece, vai ser reeleito no primeiro turno. O prefeito de Joinville, dando show lá, melhor cidade hoje para fazer negócio, para morar. Então, assim, essa é a diferença. Eu estou num projeto político que funciona, que dá certo. E não é só discurso, é gestão na veia, é entrega de resultado, melhor segurança. Quantidade de investimento, Minas Gerais é aqui do lado, quantidade de investimento que está tendo lá, enquanto que aqui do Rio de Janeiro a gente está perdendo empresa, está perdendo negócio. Aqui mesmo, né, o setor de cana-de-açúcar saiu todo por conta da carga tributária, por conta da burocracia, por conta da falta de segurança no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que retomar, tem que voltar a ter confiança. Hoje as pessoas confiam em Minas, por quê? Porque tem o governador Zema do meu partido. E as pessoas vão voltar a confiar no Rio quando eu estiver lá como governador. Mas vamos lá, você está citando o exemplo do Zema e você falou também que suas indicações vão ser técnicas. Só que o Zema, ele rachou com o vice dele lá e ele exonerou pessoas ligadas ao vice, que eram indicações políticas. Por que isso aconteceu lá e não vai ter isso aqui? Olha, indicação política nenhuma? Vamos lá. O vice dele, que rachou com ele para começar, e agora foi ser candidato a vice de outro candidato e falar mal do Zema. Essa é a diferença. Se for ver, todos os secretários do Zema passaram por processo de seleção. E são secretários competentes, bons, técnicos. Aqui no Rio de Janeiro são 29 secretarias. Lá ele trabalha com 12 secretarias, com pessoas competentes. E o próprio vice trabalhou junto o tempo todo. Agora, perto da eleição, rachou. Até um movimento, de certa forma, natural num processo eleitoral e não num processo de gestão. Tanto que o Zema, troquei aqui vice com o Zema, inclusive, assim, ele ao longo do mandato dele, que é o que a gente vai fazer, ele não entrou em discussões nacionais, ideológicas, políticas. Ele trabalhou para dar resultado. Daí ele foi até bem elogiado. Né? Exatamente. Enquanto que o Witzel aqui, o que ele fez? Quero ser presidente da República, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Caiu também por conta disso. Arrogância. Zema não, tá lá cuidando de Minas, do povo mineiro, e é isso que a gente vai fazer. É isso que eu faço. A diferença também. Você sabe que o deputado federal tem direito à emenda parlamentar. Sim. São cerca de 18, agora vão ser 19 milhões para o ano que vem, de reais. Como é que a maioria dos deputados fazem para destinação de emenda? Eles indicam para as cidades, que aí faz acordo com os prefeitos lá para ter voto, tudo isso. Exatamente. Como é que eu faço? Edital de emenda. Todos os municípios do Rio são convidados a participar do edital, instituições públicas, inclusive aqui, o Instituto Federal, com a sede aqui em Campos, recebeu vários recursos de emendas parlamentares do meu edital, justamente porque eram projetos bons. Nunca tive relação política com ninguém, nem de Campos, nem do Instituto Federal aqui de Campos. Eu destinei porque era bom projeto, importante para as empresas de Campos, porque são projetos que, inclusive, ajudam no parque tecnológico, que gera soluções tecnológicas para as empresas de Campos, importante para os alunos de Campos, até porque eu acredito muito na formação profissional dos nossos jovens, como ferramenta para melhorar a vida das pessoas, como ferramenta para melhorar a vida desse jovem e também da empresa que precisa de mão de obra qualificada. E não foi com indicação política. E o Zema sempre fez isso, trabalha com gestão. Agora, política existe, né? Então, assim, no momento... E você pode, inclusive, quem quiser
entender melhor esse assunto, que é o assunto do Zema, você vai lá na página dele que ele tem a explicação dele, justamente o que aconteceu e por que ele fez isso. Uma outra questão que eu queria te perguntar também, que eu acompanhei o processo de criação do Novo, eu sempre estive muito inteirado disso. E uma das coisas que não deu certo foi a questão da reeleição, que tinha no estatuto do partido vedava a Não, reeleição. você acompanhou, então precisava acompanhar um pouquinho melhor, Não, porque vedava uma segunda reeleição. A primeira reeleição sempre foi mas permitida. e por que que todos os deputados que se elegeram pelo Novo no estado do Rio decidiram sair do partido? Não, eu tô aqui. Não, deputados estaduais. Não, olha só, um deles foi expulso por briga com um dirigente partidário. A segunda foi pro caminho fácil, né? Achou que ia se dar bem lá perto do partido do Eduardo Paes. Aí você pergunta para ela, porque ela saiu. Eu tô aqui, o Pedro Duarte está aqui. Então, assim, é questão individual. Agora, a gente tem. O Partido Novo é o único partido que todos os 8 deputados federais do Novo continuam no Novo até o fim. Nenhum outro partido teve esse mesmo nível de fidelidade partidária. O governador Romeu Zema está no Novo até agora. Foi eleito pelo Novo, está sendo reeleito pelo Novo e vai cumprir mandato pelo Novo. Então o Novo está dando certo. E a reeleição não era uma cláusula. A cláusula era não pode 2 reeleições. A gente é contra o carreirismo político. Então uma reeleição sempre pôde. Entendi. E como que o Novo vem atuando no interior do estado? Olha, eu rodei o estado todo. Eu fui em 89 de 92 municípios. Poderia ter falado todos, mas sou honesto e falo a verdade. Fui em todos eles. E a gente tem feito não só caminhar para ouvir as pessoas, eu converso com associação de moradores, associação comercial, entendo, falo com todos os prefeitos que querem me ouvir e ouço todos os prefeitos que querem falar. Então, eu estive em todos os municípios falando com todos, prefeitura, secretários, vereadores. E a gente quer trabalhar muito pelo estado do Rio, até porque eu acredito muito que o desenvolvimento do Rio vai acontecer quando o interior for forte. A gente está vendo, São Paulo já entendeu isso há muito tempo, né? Tanto que São Paulo cresceu com o ABC, cresceu com o interior de São Paulo. Aqui no Rio a gente não teve um crescimento, né? O que aconteceu foi do petróleo. Aqui tinha cana-de-açúcar que praticamente acabou, né? Por conta de políticas públicas ruins, questões tributárias ruins. Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que retomar justamente o crescimento econômico do interior do Rio. Isso passa pelo quê? Passa por uma questão fiscal, redução do ICMS, redução de PVA, redução da carga tributária. Eu tenho falado, está no meu plano de governo, prorrogar o pagamento do ICMS de 25 para 45 dias. E uma coisa que a gente escuta e aprende, né? Hoje mesmo aqui na CDL de Campos, né, o pessoal pediu e a gente vai fazer. Não estava no meu plano de governo, sendo sincero, mas é a questão da unificação, da convergência do Simples estadual com o Simples nacional, a questão do teto, né, do Simples, para que a gente tenha, sim, uma facilidade para o comerciante, para o empresário, para o empreendedor, se mantendo simples. E também tem que viver com a realidade, né? Não adianta a gente falar que tem um teto, aí vai lá o cara abre uma segunda empresa, bota o nome de outra pessoa. Isso é ruim para o Estado, é ruim para ele, é ruim para todo mundo, gera insegurança, então a gente vai trabalhar nisso também. E isso é importante. É ouvir as pessoas. Em cada estado, em cada região que eu vou, cada cidade que eu vou, o que eu mais ouço é que a cidade do Rio não ouve o interior, né? Que seja a representação comercial, das indústrias, o próprio governo não tem isso como foco. E a gente vai ter, né? Eu acredito, por exemplo, o turismo é algo importante que a gente precisa desenvolver no estado do Rio de Janeiro. O agro é importante, né? A gente falou da cana, mas de forma geral, apesar de ser 0,5% do PIB do Rio de Janeiro, a gente tem um potencial muito grande, não o agro do grande latifúndio, como a gente vê do Centro-Oeste. A gente precisa falar do agro de especialidades, que faz produtos de valor agregado. Eu apoiei recentemente a laranja de Tanguá, que é a melhor laranja do mundo, conseguiu agora o selo, né, certificação de localização geográfica definida, que vai permitir que eles valorizem esse produto e venda com um valor mais caro, que gere mais valor econômico para a família dos trabalhadores, para os empresários de Tanguá e da região Rio Bonito e tudo mais. Então, isso que a gente tem que fazer, né? Desenvolver o interior entendendo o potencial de cada região. Aqui na Bacia de Campos, em Macaé, tem a questão dos campos maduros, que a gente precisa estender a operação, né? Porque é importante isso. Eu trabalhei lá na Câmara, aprovei um relatório, parecer meu, justamente para a gente dar uma lógica tributária e de regras para os campos maduros diferenciada. Isso está avançando na Câmara também. Então, tudo isso faz com que o interior se desenvolva e a gente precisa entender isso. E uma coisa importantíssima, né? Claro, quando a gente pensa no interior, estou falando muito da parte econômica, mas tem que pensar também na saúde, que é um problema grave. A gente tem várias ideias para a área de saúde, desde a parte do sistema de regulação, que tem que ser unificado e tem que ser
transparente também, mas as estradas. Eu acho que é um ponto que é importante, que afasta investimento, prejudica o trabalhador e também aqueles que querem circular. Então, as estradas, a gente tem que ter um departamento de estradas e rodagens que funcione, que seja equipado, que tenha pessoal, que tenha estrutura, seja público ou mesmo com parcerias com a iniciativa privada, mas que funcione. Então, isso é muito importante também. Sim, mas por que você acha que isso nunca foi feito até hoje? Vontade política, na verdade. O interesse dos políticos, normalmente, é se manter na política. Eu, quando eu fui eleito, comecei a fazer processo de seleção para o meu gabinete. Qual é a função do assessor de deputado? O que você imagina que a maioria dos políticos, dos assessores respondem? Assessora. Reeleger o deputado. Essa é a lógica hoje da política do Brasil e do Rio. Está absurda. A gente tem que mudar essa lógica. Enquanto a lógica do parlamentar, do governador, do prefeito for se perpetuar no poder, seja através dele, ou seja através dos grupos políticos, ninguém vai ter interesse em mudar a vida das pessoas. Nosso interesse é trabalhar pela população. Eu entrei para a política, não foi para ficar na política. Se fosse esse o meu objetivo, eu estava sendo candidato à reeleição, muito mais fácil eu ser eleito deputado. Eu entrei para a política para mudar a política. E é isso que a gente vem fazendo, com gestão, com competência. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Concurso público. Olha o absurdo que está acontecendo. Policial civil, concurso foi feito antes da eleição e a convocação vai ser feita depois. Eu tenho ouvido pergunta dos concursados, daqueles que fizeram concurso para a Polícia Civil, você vai efetivar os caras que passaram no concurso? Claro que sim. Isso é uso político. Eu vou fazer um calendário no primeiro ano de concurso para policial, para bombeiro, para o DEGASE, para todos os órgãos que precisamos fortalecer, professores e tudo mais. Para quê? Para diminuir o uso político disso. A mesma coisa com as nossas estradas. Se você não mantém a estrada, o que fazem? Obra em ano de eleição. Se você não diminui a reforma tributária, diminui a carga tributária, todo mundo depende do Estado. A gente tem que diminuir a dependência do Estado. Quanto menos o cidadão depender de um vereador, de um prefeito, de um deputado, para conseguir vaga no hospital, para o seu pai, para o seu filho fazer uma cirurgia, menos uso político vai ter. Então esse é o problema. Os políticos, esses políticos que trabalham mal, não têm interesse em resolver de verdade a vida das pessoas. Eles querem mais é que tudo continue do jeito que está. Se piorar para eles é melhor ainda, porque mais as pessoas vão depender deles. A gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que fazer gestão, fazendo com que as coisas aconteçam e para que as pessoas dependam cada vez menos do político, mas sim da boa gestão pública. E isso é quebrar uma lógica que está corrompendo o Estado do Rio de Janeiro, tanto corrompendo financeiramente como estruturalmente, há anos. E é isso que a gente vai fazer. E isso está dando certo em Minas. Não precisa acreditar em mim só pelo que eu estou falando. É só olhar o que eu fiz como deputado e o que o governador Romeu Zema está fazendo em Minas Gerais. Ganime, te agradeço aqui Obrigado, a participação. Fabrício. Antes de encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, falasse para os nossos seguidores um pouco da sua história e sobre o desafio que você tem agora no próximo mês. Tá ótimo. Bom, eu sou Paulo Ganime, candidato a governador, sou deputado federal no primeiro mandato, 4 anos trabalhando pela população do Rio de Janeiro, com vários projetos de lei aprovados. Isso quer dizer que eu sei articular politicamente, a gente atua junto com os municípios do Rio de Janeiro desde o meu primeiro ano de mandato, desde a minha campanha em 2018, e a gente quer voltar, que a população do Rio volte a ter confiança. Confiança no governador, nos secretários, confiança que a polícia vai proteger o cidadão, confiança que o trem, que o transporte público vai funcionar e vai levá-los com qualidade até seu trabalho, confiança que você não vai mais ter um parente perdido esperando para fazer uma cirurgia no serviço público. A gente quer retomar a confiança no estado do Rio de Janeiro. Então, acompanha, me siga nas redes sociais, Paulo Ganime, em todas as redes, e venha com a gente para transformar o Rio e retomar a sua confiança no Rio e a confiança daqueles que querem investir e gerar emprego e renda no Rio de Janeiro. Vamos junto e no dia 2 de outubro, vote 30, Paulo Ganime. Te agradeço mais uma vez, Obrigado, Ganime. Fabrício. Prazer ter você aqui. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.